Olá, meus queridos, graça e paz. Meus queridos, estamos num momento muito especial. Estamos na Quaresma. Quaresma é um período que antecede a Páscoa. E a Páscoa é um dos momentos mais importantes para os cristãos. Por quê? Porque a Páscoa diz a toda a cristandade que Jesus veio, morreu, mas também ressuscitou. E essa é a boa notícia da Páscoa. Que o Deus que se fez homem, se encarnou e morreu a minha morte para me dar vida e vida em abundância. O lava-pés foi o momento em que Jesus sabia que iria morrer e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ao meu ver, lava-pés é uma grande metáfora do sacrifício feito por Cristo Jesus na cruz. Perceba, é o Deus que se fez homem, se humilhou e se fez gente, para que através do serviço na cruz pudéssemos nos reconectar com o Pai. E hoje, eu e você somos reconectados. Temos livre acesso a Deus pelo intermédio de Cristo Jesus. Essa é a grande notícia da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse:
Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olá, amigos e amigas em Cristo. Nós estamos trabalhando a temática da Páscoa e tirando lições de alguns acontecimentos no caminho de Jesus para a cruz. O texto de hoje é uma passagem em que Jesus prevê que vai ser traído. Ele prevê a traição de um discípulo e retrata a deserção e o fracasso de todos os discípulos. E isso acontece em meio à celebração da Páscoa de Jesus. Então, o que devemos aprender com isso? O que significa essa passagem? Nós podemos aprender 2 coisas aqui. A amplitude do pecado, ou seja, quem ele atinge, afinal, e como evitar a sua influência na nossa vida. Então, a amplitude do pecado e como superá-lo. A primeira coisa que é importante notar é que o texto que nós lemos sobre a traição de Judas e a deserção dos discípulos, ele está inserido exatamente antes e depois do relato da ceia da Páscoa, que é onde Jesus diz: eu estou morrendo pelo mundo. Por que isso? Qual é o ponto aqui? Aqui está a resposta. Ao colocar a última ceia entre a traição e a deserção dos discípulos, o Evangelho de Marcos, ele transmite de maneira muito clara que o pecado que existe, a morte de Jesus, ele não está apenas nas pessoas de fora. Em outras palavras, a morte de Jesus não é apenas para Calígula, Nero, para os fariseus ou para os pagãos, mas é também para os seus próprios discípulos. É para Pedro e João, é para você e para mim. Eu gosto muito do que o N.T. Wright diz sobre o mal no mundo. Ele diz que o mal não é uma linha que separa nós e eles, mas é uma linha que perpassa por todos nós. Você compreende o que ele está dizendo? Ele diz que a linha que divide o bem do mal não necessariamente vai dividir nações de nações, por exemplo, ou indivíduos de indivíduos. Não é uma questão de quem é bandido, ou de quem é mocinho, de quem é bom, ou de quem é ruim. O mal é algo que tem a ver diretamente com cada coração humano. Bem, eu sei que isso é uma afirmação até muito forte, e no início você até pode me dizer: ei, só um pouquinho, espera, eu não estou nem perto de Calígula, Nero ou pessoas como Hitler. Você não pode me comparar com esses caras. Ok, eu até concordo com você, eu espero que você realmente não faça o que eles fizeram. Até te peço, não faz isso mesmo. Isso não é uma diferença insignificante. Mas o que eu quero que você perceba é que quando se trata de conhecer quem você é e de como é o teu próprio coração, não basta dizer apenas o que você fez. É importante você também dizer o que você é capaz de fazer. Gente, você é capaz de fazer coisas terríveis se estivesse sob certas ameaças, certas tentações, uma certa pressão, certas oportunidades. Você realmente poderia produzir um grande mal que você nunca pensou que seria capaz. Quem já não fez coisas e depois disse: meu Deus, como eu pude fazer isso? Portanto, o mal não é privilégio de alguns, mas é uma característica de todos. E eu vou ilustrar isso. Anos atrás, o Jornal de Londres pediu a uma série de escritores importantes para escrever um artigo sobre o que há de errado com o mundo. E vários escreveram belos artigos sobre o tema. Então, chegou um famoso escritor cristão, Gilbert Chesterton, fez a sua contribuição. E o que ele fez? Ele simplesmente assinou o nome e publicou.
Gente, foi genial. Ele estava dizendo que todos somos pecadores. Pois bem, essa é a doutrina da universalidade do pecado, conforme Romanos 3,23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, o pecado não é uma condição desse ou daquele, mas é de todos. Se dar conta disso é fundamental para compreender a amplitude da morte de Jesus e reavaliar muito dos nossos procedimentos. Mas você pode ainda dizer para mim, ok, eu acredito que todos somos pecadores, esse é o ensino cristão, me fala alguma novidade aí. Bem, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: a questão é que você pode conhecer a doutrina da universalidade do pecado e não acreditar nela de fato. Então eu vou te apresentar 2 problemas humanos que são muito difíceis de lidar. E se você acreditar realmente nessa doutrina, você provavelmente iria conseguir fazer algo melhor do que você faz agora. Então, primeiro, perdoar pessoas. Veja, médicos afirmam que 2/3 dos pacientes estariam curados se eles pudessem ensiná-los a perdoar, deixando de lado sua raiva, ressentimento, amargura. Ok, nós também sabemos que devemos seguir a orientação de Jesus e perdoar, mas, gente, é muito difícil fazer isso. Agora, deixa eu dizer por que nós temos problemas para perdoar. Se alguém mente para você, por exemplo, o que você acha dessa pessoa? Você vai olhar para ela e simplesmente vai dizer, ela é uma mentirosa. Veja, você se recusa a se colocar no mesmo nível dela. Você diz, eu nunca faria algo assim. Só que você faz algo assim. Você já mentiu alguma vez na vida? Posso dizer, inclusive, que provavelmente você até tenha feito mentiras piores, com consequências mais devastadoras do que essa pessoa fez para você. Então, esse é o grande problema que nós temos para perdoar. Nós não partimos da realidade que também cometemos os mesmos atos falhos de quem nos ofendeu. Veja, nós não devemos justificar a mentira, que com certeza é um pecado, mas perceber que também mentimos. Quando eu percebo isso, eu passo a confrontar o pecado e não a pessoa. Eu não levo a ofensa para o lado pessoal, eu passo a tratar do problema de maneira bem mais sóbria, de maneira bem mais saudável. Vou te dar um outro exemplo. Outro problema que nós temos é desdenhar das pessoas. Pessoas diferentes de você, talvez politicamente ou moralmente posicionados do outro lado ou algo assim, você normalmente os despreza. Você se sente bem até quando humilha e envergonha essas pessoas, não é mesmo? Você diz, eles são uns idiotas, o problema com o mundo são eles, eu não sou assim, eles são assim. Na verdade, gente, você se sente superior a essas pessoas. Você olha para elas de cima para baixo. Mas se você está resolvido sob a graça de Cristo, se você é um cristão salvo, acredite que você não é melhor, nem pior que as outras pessoas. Estamos todos no mesmo barco. Como alguém disse, somos mendigos que encontram comida e querem compartilhar com as pessoas famintas. A tua sabedoria não pode estar centrada na tua vaidade, na sensação de se sentir superior. Quando isso acontece, muitas vezes você até ganha discussões, só que você perde a tua alma. Eu tenho certeza que grande parte dos conflitos que temos hoje seriam rapidamente resolvidos se não fossem motivados pela arrogância, pelo mal que está no fundo do nosso coração. Portanto, se você aplicar a doutrina da universalidade do pecado na tua vida, você vai conseguir olhar para as pessoas que pensam diferente de você como pessoas que são amadas por Deus e precisam ser salvas, assim como você. E isso vai fazer toda a diferença. Tem muita coisa que poderia ser dita aqui, mas eu vou usar apenas uma declaração muito ambígua, indireta, por assim dizer, de Jesus no versículo 18, para mostrar como evitar a influência do pecado na nossa vida. Diz assim, quando estavam comendo, Jesus disse, digo a vocês que certamente um de vocês vai me trair.
Agora presta atenção aqui. Se Jesus queria falar sobre o fato de que um dos discípulos iria traí-lo, por que ele não apenas disse, ei, você vai me trair? Por que Jesus não deixou claro que seria Judas? Veja, Jesus entra na sala e diz que um de vocês vai me trair, mas não diz quem. Apenas diz, um de vocês vai me trair. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus é deliberadamente indireto? A resposta é a seguinte: Jesus quer que os discípulos olhem dentro do seu próprio coração. O pecado da traição, gente, é na verdade um pecado de motivação. A grande questão é o que estava no coração deles. Por que afinal eles estavam seguindo Jesus? Para enxergar melhor isso, nós temos que voltar à cena de Jesus na mesa com os discípulos. O que está acontecendo ali? Os discípulos, eles estão ceando com seu rei, com o Messias. Eles imaginam que vão fazer parte de algo grande. Eles ainda pensam que o Messias é um grande líder militar que vai destruir os inimigos de Deus pela força. E eles estão dentro desse movimento e dispostos a morrer por isso. E agora Jesus diz, um de vocês vai trair o Messias. E o que eles fazem? Eles não negam exatamente, mas estão todos dizendo dentro de si, não pode ser eu, não é? Eu não sou burro de fazer algo assim, eu não. Mas o que acontece no final é que todos o traem. Agora, qual é a provocação de Jesus aqui? Jesus quer que os discípulos, assim como você e eu, digam a si mesmos que podemos não ser um Judas por todo o caminho, mas que todos nós temos um Judas dentro de nós, com real potencial de traição. Gente, isso realmente é impactante. Se você fica desconfortável aqui, ou acha que eu estou sendo muito exagerado, é porque você não conhece o teu coração. Mas, peraí, tem uma boa notícia nesse caminho aí. É possível você superar essa tendência. Não é só Judas que está dentro de você. Vamos olhar um outro momento desse texto para nos ajudar a perceber isso. Acontece antes da preparação para a ceia. Está no versículo 3 a 9 de Marcos 14 e também em João 12 e Mateus 26. Ali nós vemos Maria, a irmã de Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado dos mortos, ungindo Jesus com óleo perfumado, enxugando seus pés com os cabelos. A unção com óleo de visitantes ilustres era bem comum na época de Jesus. Naquele tempo, quente, com muitos odores desagradáveis e o cansaço das caminhadas, ungir os pés dos seus convidados e de viajantes era uma maneira de suavizar os pés e a própria atmosfera. Então o que Maria fez foi uma coisa boa de se fazer. Mas algumas pessoas, especialmente Judas, que viram Maria fazer isso, ficaram chocadas por causa da extravagância que aconteceu ali. Veja o que diz João 12, 4 a 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? O que Maria fez ali? Ela simplesmente pegou um vaso com um ornamento perfumado que valia mais de um ano de salário, provavelmente todo o patrimônio líquido da sua família, e usou todo em Jesus. Isso realmente foi economicamente exagerado. Você poderia ungir os pés de Jesus com talvez R$10 comparando. Você não precisava fazer isso com R$100.000. É ridículo. Mas Jonathan Edwards, um pregador 200 anos atrás, ele comenta essa passagem dizendo que ali aconteceu um ato notável de adoração de Maria. E o que chocou a todos foi a inutilidade desse ato. Sim, a inutilidade. Em primeiro lugar, era inútil para Jesus. Por quê? Porque, olha, é útil para Jesus ter seus pés ungidos por 10 ou 20 reais, mas não por 100.000. Você não precisa disso, ninguém precisa disso. Foi inútil, Jesus não precisa disso. Também era inútil para Maria. Como Maria já havia recebido seu irmão Lázaro de volta dos mortos pelo poder de Jesus, Maria já tinha visto Jesus se comprometer totalmente com a sua família. Ela não precisava fazer aquilo. E agora começamos a entender a diferença entre a motivação de Judas e a motivação de Maria. Judas achava Jesus útil, mas Maria achava Jesus lindo.
Havia um encantamento de Maria por Jesus que se resumia em quem Jesus era. Não tinha a ver com o que Jesus fazia. Judas, por outro lado, pensava em como o perfume poderia ser útil. Então, ao contrário de Judas, que servia Jesus para conseguir coisas, Maria servia Jesus só para ter Jesus, só para estar com Jesus. Era um ato de pura devoção. Judas e os discípulos ainda tinham a motivação errada para seguir Jesus. Eles queriam que ele fizesse algo, mas Maria parece que havia encontrado a pura e verdadeira motivação. Amar Cristo pelo que ele é e não por aquilo que ele pode fazer. Esse é o caminho que vai te impedir de trair Jesus. Deixa eu aplicar isso. Há uma parte de você operando dentro do modelo religioso que diz que se eu viver uma vida correta, Deus tem que me abençoar. Em outras palavras, eu uso Deus para obter as bênçãos. Essa é a verdadeira motivação. E quando as coisas não acontecem como você espera, você abandona Deus e o seu propósito. Foi isso que aconteceu com Judas. Só que há também outra parte de você que entende o que Jesus fez e responde a ele como um objeto de beleza, não de utilidade, mas de beleza. É como você vê o pôr do sol no mar aqui em Florianópolis. Não tem a ver com utilidade, mas com a beleza. É puro deleite, encantamento, e isso basta. Gente, essa foi a motivação de Maria quando ungiu Jesus. Ela não calculou o custo-benefício do seu ato. Ela apenas entregou a ele o que ela tinha. É isso que acontece. A beleza nos move em direção à generosidade. A beleza nos tira da obsessão, do ativismo, nos tira do centro da preocupação conosco mesmos. Nos torna humildes, ficamos livres para servir a Deus e as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu com Maria. Em cada um de nós, portanto, há um Judas e uma Maria. Judas busca Jesus por sua utilidade. Muitas vezes fazemos isso também. Só que Maria busca Jesus porque tem experimentado a sua salvação. A salvação que vem do amor gracioso e voluntário de Jesus, que levou ele para a cruz para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Quando reconhecermos esse caminho, finalmente vamos nos dar conta que somos mais pecadores do que pensamos, mais amados do que imaginamos. Então, se você deixar a Maria que existe dentro de você moldar o teu coração, a crescente graça de Cristo sobre a tua vida vai te envolver cada vez mais. E vai te tornar uma pessoa mais emocionalmente estável, vai te tornar uma pessoa mais generosa, vai te tornar alguém com mais fé. Como Maria, cada vez mais, Jesus tem que ser não um objeto de utilidade, mas de beleza absoluta. E isso é que vai transformar a tua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai Santo, pelo privilégio que nós temos de ter essa tua direção e de obter a salvação por aquilo que tu fez. Que possamos realmente reconhecer dentro de nós o Judas e a Maria e optarmos, Senhor, pela devoção, pela fé, pela generosidade, pelo amor limpo e claro que Maria teve. Que possamos desenvolver a Maria dentro de nós, que possamos fazer com que essa presença de Deus aconteça na nossa vida e que possamos te amar, Senhor, por aquilo que Tu és e não por aquilo que Tu podes fazer para nós. Então, te agradecemos por tudo que Tu tem feito, por tanta graça operando na nossa vida e através dela. E consagramos a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém.